Bom dia a todos. Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando aí os nossos pensamentos. Vamos sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, dos bons espíritos, dos espíritos guardiões dessa casa. Vamos sentindo toda a paz, todo o amor, nos envolvendo, nos intuindo. E com a preleção de hoje, através do nosso amigo Fábio, que possamos assimilar um pouquinho mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia, gente. Bom, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos abordar as questões 166 a 171. Do que tratam essas questões? Da pluralidade das existências. Resumindo, reencarnação. Então, esse é um dos pilares, dos 3 pilares da doutrina espírita. Se funda na existência de Deus, como inteligência suprema do universo, o espírito imortal, destinado à perfeição, e a reencarnação como mecanismo que proporciona ao espírito atingir essa finalidade. São os 3 princípios elementares da doutrina espírita. E aqui, a partir dessas questões, Allan Kardec vai abordar inicialmente, o tema da reencarnação. A reencarnação é um princípio já há muito tempo absorvido pela humanidade. Então, Kardec, quando trouxe isso no Livro dos Espíritos, ele não está tratando nada de novo. Aliás, ele deixa bem claro isso na Revista Espírita, em mais de um artigo, inclusive na Gênese, que o Espiritismo, quando fala de reencarnação, não está trazendo nada de novo, não está criando um princípio. A gente vai encontrar doutrinas reencarnacionistas na Índia Antiga, na China, no Japão, na Pérsia, enfim, coisas muito antigas. A própria religião judaica também trabalha com a ideia da reencarnação. Tem o termo deles, ressurreição, mas a ideia é a mesma. Tanto que, inclusive, o Severino Celestino, que é um estudioso, um pesquisador espírita também, ele estudou hebraico, ele se formou em hebraico, e o rabino que me ensinava lá em Pernambuco, que era o rabino chefe da comunidade hebraica lá, ele falava que a diferença entre os espíritas e os judeus, ele falava, o espírita crê na reencarnação, nós temos certeza. E é uma verdade, né? Às vezes a gente pensa assim, crer e ter certeza tem diferença, né? Não é a mesma coisa, né? Então a gente realmente, embora o Espiritismo tenha isso como uma dessas pedras fundamentais de alicerce, a gente não acredita muito, né? A gente sabe que existe, mas não vive em função dessa crença, né? É preciso ainda desenvolver essa certeza íntima de que isso realmente é um mecanismo que vai incidir, que incide, né? Que governa as nossas existências. Então, na questão 166, Allan Kardec pergunta o seguinte: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como ela acaba de se depurar?
a ideia da perfeição como finalidade do espírito. O espírito tem que sempre progredir. Então, se não conseguiu se aperfeiçoar na sua existência, então como é que ele vai prosseguir? E aí os espíritos respondem para ele, submetendo-se à prova de uma nova existência. Ou seja, o fundamento está aqui. Para o espírito se aperfeiçoar, ele precisa reencarnar N vezes que forem necessárias. Porque não dá tempo. Uma existência só não dá tempo. Nós temos muito a aprender. E 60, 70, 80 anos no corpo não vão permitir que a gente consiga aprender mais nem 1% de tudo do todo que a gente tem ainda a abarcar. Não dá tempo. Então, a espiritualidade é bem clara nesse sentido. O espírito precisa se submeter à prova de uma nova existência. Aí Kardec continua. Como ele realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito. Para deixar bem claro, Kardec vai perguntar, bom, já que ele precisa se transformar, mas como é que ele faz isso? Ele se transforma espiritualmente? Né? É como espírito que ele vai conseguir essa depuração? No plano espiritual? Aí os espíritos respondem, ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso se concretizar necessita da prova da vida corpórea. Então aqui é para colocar uma pedra qualquer tipo de argumentos escapista, no sentido de que tudo bem, a gente não aproveitou aqui, mas a gente pode evoluir lá como espírito. Não vai evoluir, não dá para evoluir. A evolução necessita a vivência no corpo, a evolução necessita a vivência das provas e das expiações e das experiências que só a reencarnação oferece, que só a vivência no corpo vai oferecer. Não existe, para nos colocar, né, com os pés no chão para essa realidade, então os espíritos são bem claros em dizer que no plano espiritual o espírito pode se aperfeiçoar, ele pode desenvolver conhecimentos, mas o progresso só vai se concretizar na reencarnação. Isso a gente vai encontrar inclusive mais expresso até na questão 230 dos espíritos mais para frente. Allan Kardec pergunta, o espírito progride desencarnado? Pode melhorar bastante, sempre de acordo com sua vontade e seu desejo, mas é na experiência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Ou seja, a reencarnação é essencial para o espírito ele progredir. E uma reencarnação bem-sucedida significa uma vida realizada de conformidade com os princípios morais que regem a evolução do espírito. A gente vai aprendê-los a partir do Evangelho. Então, é preciso ter essa noção bem desenvolvida. Né? Aproveitar a reencarnação não significa viver como se estivéssemos em férias eternas. Tem muita gente que pensa assim. Mas aproveitar a reencarnação é realizar o maior número de atos, de práticas, de pensamentos possíveis em conformidade com aquilo que nos faz progredir. Do contrário, é mais uma reencarnação de lazer. E de reencarnações de lazer nós já tivemos muitas. Entende? Não resulta em progresso, não resulta em avanço para o espírito, estagna. Então a diferença é essa: entender o processo, entender a necessidade de nos submetermos, de entendermos e de nos submetermos e de aproveitarmos da melhor forma possível esse mecanismo. Allan Kardec continua com o tema, né? E pergunta, a alma tem muitas existências corpóreas? Que é uma ideia que surge, porque se a gente precisa progredir e esse progresso se dá através da reencarnação, é razoável a gente pensar, então a gente tem um número X de reencarnações. Vamos supor, cada espírito tem 1000 encarnações para realizar o seu progresso. Aí os espíritos respondem, sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. E esse é o seu desejo. A gente encontra, sempre na história da humanidade, a ideia da reencarnação teve presente. De alguma forma, sempre teve presente. Né? Ou seja, a ideia de que os espíritos possam voltar a realizar novas experiências. Né?
não era desenvolvida como a gente tem hoje, né? Então era ainda uma ideia muito vaga, era um princípio muito desconhecido, mas a ideia já estava lá. Os egípcios enterravam seus faraós com todos os bens, justamente para que eles pudessem voltar e encontrar tudo de volta para a sua nova encarnação. Entende? A roda das existências, né, a samsara, dos hindus, isso daí tem 5.000 anos. Para os judeus também, né, eles cultivavam na época, estou falando há 2, 3 mil anos atrás, né, conceitos como aqueles de você preservar o corpo, enterrar o corpo, sepultá-lo íntegro, porque o espírito vai precisar dele para poder reencarnar, porque ele deveria voltar até se aperfeiçoar e não precisar mais, mas antes de voltar. Então era uma ideia natural. A reencarnação sempre foi uma ideia natural, íntima. Era algo que já veio assim como de uma forma intuitiva para o ser humano, como a existência de Deus. Se a gente puxar desde os primeiros registros de civilizações lá da antiguidade, das eras paleolíticas, mesozoicas, sei lá os termos corretos, a gente vai ver que sempre houve a necessidade daquela comunidade se congregar e prestar culto a uma força superior. Sempre. Seja o trovão, seja o vento, enfim, as forças que lhe eram superiores e que o homem instintivamente reconhecia-se inferior. Sempre teve, porque isso é natural do espírito. O espírito é criado, ele é criado por Deus, então ele já traz isso instintivamente, né? Isso sempre veio. A partir da era cristã, vamos dizer assim, né, a ideia da reencarnação foi sendo afastada à força, principalmente no seio do cristianismo. A gente tem as doutrinas orientais continuam fundamentadas nesse princípio, porém no nosso lado ocidental, que é baseado mais na doutrina cristã, isso daí foi sendo afastado paulatinamente por força de imposições de natureza administrativa e política. Nada a ver com a doutrina cristã, o evangelho em si, até porque o evangelho traz, em muitas passagens, confirma a naturalidade com que a ideia da reencarnação era trabalhada, era aceita já naquela época. Então, isso era muito natural. A partir de então, a gente começa a trabalhar com um movimento contrário, refratário a essa ideia. A Igreja Católica hoje não aceita, ela repele a ideia da reencarnação dentre os seus órgãos. Agora, quando os espíritos respondem para Kardec aqui, né, todos nós temos muitas existências. Os que os dizem em sentido contrário querem vos manter na mesma ignorância em que se encontram, porque disso tiram proveito. É muito melhor para atingir determinadas finalidades, interesses pessoais, interesses de grupos, manter um determinado grupo na ignorância e conduzi-los nessa ignorância. A ideia da vida única, da vida sem reencarnação, ela conduz o indivíduo para o materialismo, para uma visão materialista da vida, porque ele não tem mais o estímulo que o faça melhorar, e não tem mais o estímulo que lhe justifique uma conduta melhor do que aquela mediana da sociedade que ele vive. Por que eu vou me comportar melhor? Para que eu vou viver de uma forma mais correta moralmente falando, se tudo vai acabar? Ou se a minha existência é única? Porque a ideia da existência única gera um conceito de justiça injustiçada, vamos dizer assim. Como é que vai se explicar? Como é que vai falar, por exemplo, se eu vou respeitar as leis e respeitar as condutas morais numa única existência, o que isso vai me render de positivo? Vendo ao meu redor todo mundo fazendo justamente o contrário e nada acontecendo com eles. Ou pior, né? Vendo-me nascer num meio mais precário, num meio menos substancial, materialmente falando, e vendo ao meu redor pessoas nascendo na fortuna, na saúde. Por quê? Não tem resposta.
E a falta de resposta leva ao quê? Leva ao inconformismo do indivíduo. Leva ao inconformismo que vai tirar a base, o incentivo para que ele possa viver em condições minimamente retas em termos morais, que é aquilo que conduz o progresso do espírito. Mantendo a ignorância em que eles mesmos se encontram. Daí a advertência. É uma ideia, é uma barca furada. A gente não pode aceitar ideias que tirem esse nosso ideal de progresso, que minem, né? que venham contrariamente ao nosso ideal de progresso. Aí Allan Kardec continua, isso porque ainda a gente está na questão 166, né? Porque ele foi puxando o tema e foi debatendo, foi surgindo, né? um fio e outro, né? Então na 166C ele pergunta: parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Sim. Então, essa questão 166 resume bem todo o mecanismo da reencarnação. O espírito precisa de várias experiências, precisa aprender muito conteúdo, precisa desenvolver muitas capacidades e muitos condicionamentos durante o seu processo para evoluir? Sim. Isso é possível de ser feito em uma existência? Não. Como que então ele prossegue o seu desenvolvimento? Através de várias existências. E como essas várias existências se concretizam? Através do nascimento em novos corpos, sempre assim. Aí a gente lembra de novo de outros conceitos que dizem que há uma volta, mas no mesmo corpo. A gente ainda tem filosofias religiosas que pensam dessa forma. A alma vai reencarnar ou ressuscitar no mesmo corpo. Como que isso é fisicamente, quimicamente possível? O corpo se desintegra, a matéria que constitui esse corpo ela vai se desintegrar, ela vai se reagrupar, formando novos elementos, novos corpos, enfim, ela vai se reorganizar. Até porque já houve um físico famoso que percebeu isso e estabeleceu como lei: na natureza nada se cria, a matéria se transforma constantemente. Então como é que vai voltar? De repente, o meu corpo antigo, aquela matéria que constitui um corpo antigo, que eu tive há 500, 1000 anos atrás, se desintegrou, se reorganizou em outros elementos, isso foi se desenvolvendo, se reorganizando, e hoje é o corpo do Eduardo. Aí eu vou ter que pedir o corpo do Eduardo para reencarnar? Não faz sentido. Entende? Então a ideia é essa, é sempre através de novos corpos, criados especificamente para aquela experiência reencarnatória. Processos biológicos que a gente já entende também, já conhece naturalmente estudando biologia. Questão número 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Por que precisa disso, né? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então essa questão aqui, só ela já daria para a gente falar, fazer um seminário aqui para discutir. Porque é o fundamento moral da reencarnação. Por que ela existe? Para progresso. Melhoramento progressivo da humanidade a partir do indivíduo. Daí aquela questão também que cabe aqui da gente discutir, né? O coletivo só melhora a partir do indivíduo. Então, aí a importância, a gente está falando da melhora como destino, né, o melhoramento progressivo da humanidade, mas sempre a partir da perspectiva da reencarnação do indivíduo. A partir do melhoramento do indivíduo que a gente vai melhorar o coletivo. Aí a gente, trazendo isso para a nossa realidade diária, né, a gente vê a situação que a gente está vivendo hoje, aí, todo esse deslocamento, como que vai melhorar isso? Por decreto? Não vai melhorar por decreto. Vai melhorar por alguma revolução? Pegar em armas, né, como fizeram em Cuba, por exemplo? Não vai, não é por aí que vai funcionar. A revolução é outra, uma outra revolução, interior, individual. Melhoramento e expiação. Aí vem outra questão também que a gente costuma entender equivocadamente. A expiação é pagar castigo, não é pagar castigo. Essa também é uma coisa que a gente herdou da tradição católica, né, e a partir da ideia do pecado original, né? E não é isso, não é disso que se trata. Entende? Outra coisa que também
mal compreendida, é uma âncora pesada da gente levar. Então os espíritos explicam. A reencarnação serve para expiação e melhoramento progressivo. Agora, expiação o que é? Como a gente pode entender o que seja expiação? Expiação é progresso, gente. Expiação é progresso. Expiação vamos tentar dar um exemplo prático disso. Expiação é ficar de recuperação. Não aprendeu, não estudou direito no último bimestre, vai ter que fazer uma nova prova. Reestudar aquela matéria para fazer melhor, para passar de ano. A gente pode entender mais ou menos assim. Mas a ideia da expiação é justamente essa. A reencarnação, ciclos, ela nos permite, como espíritos imortais que somos, enxergar onde a gente não aplicou corretamente os nossos esforços para corrigir a nossa rota. Esse processo de correção é aquilo que a gente denomina como expiação. Está na Gênesis isso. No céu e inferno, aliás, não é na Gênesis, no céu e inferno, no Kardec. É corrigir a nossa rota. Mas a gente não corrige a nossa rota através de castigo, porque não existe castigo. A gente não corrige a nossa rota através de punições divinas. Isso não existe. Não existe. Deus não pune ninguém. Deus não castiga ninguém. A única coisa que Deus nos faz é criar leis. Ele criou o universo inteiro e continua criando. Ele criou todos os espíritos que povoam esse universo e continua criando. E criou leis que governam todo esse conjunto. Essas leis são imutáveis, são inafastáveis e nós nos submetemos a elas. Então, é a lei que nos impõe. E isso é natural, um processo natural. Entende? A ordem, a disciplina e o progresso pressupõem a observância de algo que estruture isso. Falando isso no plano espiritual, é a lei de Deus. E que se manifesta em vários planos. A lei moral é a lei divina. As leis da física são leis divinas. As leis da química são leis divinas. Ninguém aqui vai abolir a gravidade porque quer. Isso não é da nossa vontade. Ela vai agir. Se você pular de um prédio, você vai cair. Porque a lei funciona, a gente não afasta. Então a expiação é submeter-se à lei. Pelos mecanismos que ela vai nos impor para essa submissão, corrigindo a nossa rota. Porque o espírito cresceu, foi criado para isso, para progredir. Então a expiação tem que ser entendida como isso, não existe castigo. Não é sofrimento, não é dor. É progresso. Expiação é progresso. Questão número 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. O espírito então vai reencarnar quantas vezes for necessário. Não existe um limite. Não é uma conta, um cheque especial. Você tem 5.000 reencarnações para gastar. Se passou, aí você está no vermelho já. Ele vai reencarnar quantas vezes forem necessárias. Entende? Não há limitação, até porque o espírito é imortal. Entende? Então ele não precisa de uma limitação. Não teria como garantir que ele pudesse concretizar esse progresso dentro de um número limitado de reencarnações. Então, a gente tem isso a nosso favor. A gente irá dispor de tantas existências, tantas experiências quanto forem necessárias para a gente poder realizar o nosso progresso. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? A gente volta àquela ideia, né? É a mesma limitação? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, existe uma diferença. Tem espíritos que vão precisar de mais encarnações, outros menos. Isso é tudo uma questão que recai também na parte do livre-arbítrio.
outro dos atributos que o indivíduo tem ao lado da inteligência. A gente falar de livre-arbítrio aqui também vai outras 3 horas, melhor a gente se restringir ao nosso objeto aqui, mas vamos trazer um exemplo mais concreto, né? No livro Consolador, Emmanuel abordando essa questão da quantidade de encarnações, aí ele fala de Jesus e ele faz uma menção. Jesus evolui em linha reta. Não é que Jesus fosse diferente, o Espírito, Jesus fosse diferente dos espíritos, nós outros que fomos criados, todos fomos criados iguais. Porém, aqui a gente entende a chave para essa colocação. É o uso do livre-arbítrio. Cada um é livre para usá-lo da forma que quiser. Porém, ele bem utilizado, a partir do momento que o espírito se realiza naquela escolha correta, aquela que deve ser feita essencialmente, que vai coordenar todas as demais, ele não precisa mais desse livre-arbítrio, ele já achou o caminho. Então ele progride em linha reta, ou seja, ele se poupa de provas que em outras circunstâncias vão ser necessárias, outros caminhos vão ser necessários. Então ele avança mais rapidamente. Daí a gente tira um outro princípio que vai ser mais estudado com profundidade mais adiante. Mas é um princípio que diz o seguinte: o mal não é algo necessário. A ignorância, os erros do espírito no seu processo de aprendizado, eles não são essenciais, não são necessários, ou seja, o espírito não depende exclusivamente deles. A gente pode evoluir sem passar por isso. Não há uma necessidade de que a gente deva experimentar situações que traduzam comportamentos não condizentes com as regras do bem. Ou seja, a gente não precisa realizar o mal para progredir, não é necessário. A maioria de nós vai para esse caminho, normal. Porém, é possível evoluir sem ter de passar por isso. E aí, quando a gente vê no Consolador, quando Emmanuel fala de Jesus evoluir em linha reta, é nesse sentido. A partir do momento que ele faz a escolha definitiva, esse é o caminho que eu quero seguir, aí você vai. Aí a gente não tem mais desvios, né? Então a ideia é essa, né? A forma de escolher os processos que a gente, de lidar com as circunstâncias da reencarnação, de modo a aproveitá-la de forma mais ou menos, né, benéfica. Questão número 170. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Aí é o ponto de chegada, ou o ponto de nova partida, né? Porque o espírito puro, ele age como co-criador junto de Deus, na criação e na organização do universo. O espírito puro é aquele que traduz e executa o pensamento de Deus. A gente não tem nem a mínima condição de imaginar o que seja estar vivendo nesse tipo de plano. Assim, a ideia bem pálida é aquilo que Jesus fala no Evangelho: o Pai vive em mim e eu vivo no Pai, nós somos um. Esse é o grau de união que o espírito puro atinge com Deus. Ele e Deus passam a ser um no pensamento, na realização desse pensamento. Então é um plano assim completamente fora do nosso alcance de entender. A única coisa que a gente precisa entender é essa: é o fim da jornada. Então, a partir desse ponto, quando o espírito atinge esse estado, espírito puro, então ele não precisa mais reencarnar. A reencarnação não lhe é mais necessária. Ele já deixa para trás. Aí o que pode acontecer é algo como aconteceu com Jesus, né? Embora a gente ainda possa dizer que Jesus, quando veio à Terra, ainda não estava plenamente puro, né? Quando ele deixa entender, quando ele fala que vocês farão muito, tudo que eu faço e muito mais um dia, né? Ainda ele mesmo teria colocado aqui. Aí a gente junta com aquela questão 669, né? O progresso é quase infinito. Entende? Sempre tem um detalhezinho que a gente vai ainda conseguir desenvolver. Então, mas enfim, Jesus, nesse estágio que chegou, ele é o governador da Terra, da humanidade que vive na Terra. Ele, com seu pensamento, ele plasmou, moldou esse planeta. Então a gente vê a dimensão daquilo que seja assim o espírito, dá uma pálida ideia do que seja o espírito. É isso. E aí a última questão, 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação?
sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus. Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio inaplacável e os castigos sem perdão. Então aqui tem, vamos dizer assim, uma crítica à ideia das penas eternas, né, que era uma crença vigorante até hoje ainda, né, tem muitas filosofias que se baseiam nisso, né, e na ideia de que a vida na Terra é uma só e que viveu aqui e acabou, entende? Admitindo essas possibilidades como verdadeiras, aí recai a pergunta: onde está a justiça de Deus? Se o indivíduo não tiver a oportunidade de reparar seus comportamentos equivocados, onde está a justiça de Deus? Se não for possível oferecer uma segunda chance àquele que erra, onde está a justiça de Deus? Aí veja como esse conteúdo, a gente vai encontrando as pontes com o Evangelho. Isso aqui não é no sentido religioso, mas sim no sentido do conteúdo ético-moral mesmo, do Espírito. Entende? Jesus falava assim, né, se um filho pede pão, o pai vai dar pedra. Se o homem imperfeito do jeito que é, ele dá a segunda chance, ele estende a mão, por que Deus não faria isso? Qual que é a lógica de condenar alguém perpetuamente por causa de um erro que às vezes, né, a espiritualidade coloca aqui, às vezes coisas que não dependeram só do Espírito ou não da vontade do Espírito, mas sim de uma compreensão equivocada, da ignorância do Espírito. Entende? Então, o fundamento da justiça de Deus reside na reencarnação. É a prova materializada da justiça divina. Porque é o que dá, é o que faz concretizar aquilo que também Jesus já trazia no Evangelho. Dar a cada um aquilo que é seu, conforme suas obras. O Espírito está obrando. A sua existência é de realizações. O progresso é infinito. Não existe espírito que fica ocioso eternamente. Então isso sempre vai resultar em algo. E tudo aquilo que ele faz em seu progresso vai resultar em algo que lhe trará benefício. É da lei isso. Então não é uma questão que a gente está dizendo de desfundamentada, é da lei. Aí entra a última questão, que não está aqui, mas que a gente deveria levar para reflexão. Por que a gente não consegue ter fé nisso? Está tão claramente explicado, tão logicamente desenvolvido, né? Por que a gente não consegue ter fé nisso? E viver de acordo com essa perspectiva, que é a perspectiva do Espírito que nós somos. Vivendo realmente com a crença, com a fé, né? A certeza inabalável na reencarnação. Porque essa visão, essa compreensão nos faz então tomar as rédeas da nossa existência hoje, já com esse pensamento na mente. Hoje estou vivendo para progredir em função da minha última encarnação. Se a minha última encarnação me trouxe até aqui, hoje eu posso construir a próxima. E assim sucessivamente, em níveis melhores, em níveis mais avançados. A construção é permanente. E viver em função disso. Viver em função disso significa, então, assumir as rédeas da compreensão de que somos espíritos imortais e devemos viver como tais. Isso significaria dizer, nada que está no nosso mundo, né, no palco das nossas experiências terrenas, pode nos abalar. Porque é transitório. É tão transitório quanto a matéria que eu estou usando hoje no meu corpo. Isso é lógico, né? É uma coisa tão evidente quando a gente estuda. São 5 questõezinhas só, né? Mas elas resumem tão bem, né, esse fenômeno, esse mecanismo,
Porque realmente aí fica difícil a gente justificar o porquê de nós, como disse aquele rabino judeu para o Severino Celestino, né? Vocês creem, os espíritas, creem na reencarnação, mas a gente tem certeza. E a diferença é essa, crer é saber. Você pode falar lá na rua, não, reencarnação, a gente, claro que existe, porque Kardec explicou assim, porque tem livro tal. É o saber material, o saber intelectual. Agora, certeza é viver em função desse saber, né? Aí sim a gente vê a diferença. Eu realmente acredito, tanto que eu vivo em função disso. E não só no sentido de aproveitar a minha encarnação dentro do seu sentido verdadeiro, ou seja, de progresso do espírito, como também de construir as próximas, dando linearidade, dando continuidade a esse progresso. Aí a gente cai naquela outra situação. Tem espíritos que vão levar mais tempo, mas tem outros que aproveitam melhor as provas e avançam mais rápido. Entende? A escolha, a diferença entre esses caminhos está nisso. Está na absorção dessa realidade, de forma a vivê-la realmente no nosso dia a dia, como realidade que é, inafastável que é. Então, fica o convite para vocês refletirem sobre isso, né? Para a gente estudar mais e não só estudar, né? Buscar, assim, viver na prática, né? Essa consciência. Saber é bom, o saber nos dá o norte, né? Nos ilumina o caminho. Mas essa iluminação, ela só vai ter sentido se a gente realmente então trilhar esse caminho. Só iluminar também não adianta nada. Então faz diferença, faz muita diferença para a gente. Fica então aí a proposta para a gente estudar mais esse tema, refletir mais sobre esse tema, né? A partir do Evangelho, a partir de Kardec, para ver se a gente, quem sabe a nossa estrada não começa a acelerar, né? Nossa rota não começa a se processar de uma forma mais rápida. Então agradeço a presença de vocês, vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e que Deus os abençoe a todos. Então agora a gente leva o nosso pensamento, unidos, entrelaçados nessas vibrações tão abençoadas que nos envolve e nos recebe aqui nesse espaço destinado, dedicado a esse estudo, essa reflexão sobre o Evangelho do Cristo e sobre a doutrina espírita de Allan Kardec. E com muita gratidão no coração a gente vai buscar todos esses espíritos amigos que de alguma forma participam desse processo conosco, nos intuindo, nos inspirando, nos acompanhando nessa jornada tão trabalhosa, porém tão iluminada. Então, esses espíritos, nossos mentores, os mentores desse estudo, dessa casa, nosso muito obrigado. E elevando mais o pensamento para buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, o nosso Mestre Jesus Cristo, que trouxe esse Evangelho bendito como um guia de renovação e de reconstrução pessoal, como um guia de iluminação interior, e que permanece Ele próprio no nosso horizonte, nos orientando como um farol diuturnamente, nos infundindo fé, nos infundindo confiança, nos infundindo força para permanecermos na jornada, no caminho que escolhemos, mesmo diante dos tropeços do mundo. A Ti, Mestre, o nosso profundo obrigado por toda a Sua paz, por todo o Seu amor, por toda a Sua misericórdia para conosco. Que Tuas bênçãos possam fortalecer cada coração aqui presente, inspirando cada vez mais sabedoria e coragem para prosseguir com fé renovada nessa jornada. E assim que cada um de nós possa, onde estivermos, nos tornar cartas vivas do Seu Evangelho, replicando pelo exemplo o aprendizado que estamos buscando e contribuindo dentro da nossa pequena capacidade para tornar essa família humana cada vez mais integrada nos laços mais profundos de paz, de fraternidade, de amor emanados do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.